Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex e nesse vídeo eu vou te fazer a análise que eu geralmente faço nos finais de semana, onde eu falo das principais possibilidades ou oportunidades que podem acontecer ao longo da semana que vai começar. Então essa análise vai ser especificamente para a semana do dia 10 ao dia 14 de junho, beleza? E nessa análise, diferente de falar de alguns pares, eu vou falar de todos os pares de forma rápida e que isso talvez possa te ajudar de alguma forma, te trazer algum conhecimento a respeito do mercado e ampliar as tuas possibilidades de conhecimento, de negociação, talvez, né? O que eu realmente te indico a fazer nesse momento é que você compare tudo aquilo que eu for falar aqui com os teus critérios, os teus elementos, o teu trading plan, a tua forma de ver o mercado. Isso é importantíssimo, beleza? Não siga simplesmente porque eu estou falando ou qualquer outra pessoa está falando, mas veja isso de acordo com os critérios do teu trading plan. Bom, EURUSD. Primeira coisa, nós temos uma zona de suporte bastante importante. Nós podemos ver aqui um ponto de suporte relevante. Essa semana ele fez o rompimento desse ponto de resistência, fez aqui um candle de referência na quarta-feira, que parecia ser um candle de força vendedora, né? Foi um candle de força vendedora, e agora, na sexta-feira, fez o rompimento de forma bastante clara, fez o rompimento para cima, beleza? Isso pode indicar ignição de força compradora. Como ele conseguiu romper essa resistência, existe possibilidade de que isso aqui seja uma ignição de força compradora para a continuidade do movimento de alta no EURUSD. GBPUSD, nós temos algo um pouco parecido, tá? Temos aqui um ponto de suporte, falso rompimento, assim como no EURUSD, falso rompimento desse ponto de suporte e entrada de força compradora. Não está tão gritante igual o EURUSD, temos uma zona de resistência que efetivamente ainda não foi rompida, mas sim, existe boa possibilidade de movimento de alta. Eu só não gosto muito de ver que de fato o mercado já segurou, né, ou está segurando aqui nessa zona de resistência, e pode ser que ele fique um pouco lateralizado ao longo dessa semana. Vamos acompanhar. O STJPY, lateralização, indecisão nos últimos dias. A gente pode ver aqui é o candle de sexta, quinta, quarta, terça e segunda. Uma semana inteira de mercado lateralizado, sem sair do lugar. E isso para mim é sinal de estou fora. Não me interessa esse par. Uma outra coisa, já ia me esquecendo. Deixa o seu like nesse vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, deixa os seus comentários, porque eu tenho certeza que o conteúdo desse canal pode e vai te ajudar muito, beleza? Durante esse ano eu vou te trazer um vídeo por dia, então fica ligado porque o conteúdo aqui vai ser intenso. Continuando, o SDCAD, entrada de força vendedora muito forte essa semana. A gente pode observar zona de resistência importante, aqui resistência, aqui falso rompimento, e essa semana foi totalmente de queda, dólar se desvalorizando muito, e hoje nós tivemos notícia para o dólar, fez com que ele caísse mais. Se eu não me engano, eu falei desse par na semana passada, né, com a possibilidade de entrada de força vendedora a partir dessa zona de resistência, e a gente pode ver que rompeu, e a direção está muito clara para ser de queda, né, possibilidade de mais venda ao longo da semana. O SDCHF, bastante parecido com o SDCAD, só com alguns detalhes, né? A gente pode ver aqui uma zona de suporte, o mercado fez o que até o momento ainda pode ser considerado um falso rompimento na quarta-feira, e aqui já caiu bastante. Não tenho ideia muito clara com relação ao SDCHF, tá? Existe possibilidade que ele caia e continue até chegar a esse ponto de suporte, mas está um pouco estranho isso aí. Quando eu olho para um mercado que tem muitas sombras para todos os lados, né, sombra para baixo, sombra para cima, o candle de quinta-feira, que foi esse aqui, foi um candle bastante importante com sombra para todos os lados. Eu já prefiro não entrar, tá? Não me posicionar e estou fora. Ao DSD, tendência predominante de queda. A gente pode ver força de venda importante, retração mais fraca, voltou para um ponto de interesse importante aqui. Esse ponto foi uma zona de suporte aqui, e aqui foi uma zona de resistência. Possibilidade de queda ao longo dessa semana. Como eu sempre digo, tá? O objetivo desses vídeos não é te dar sinal, aconselhamento financeiro, nada disso, mas sim apenas te mostrar
um ponto de referência que você pode utilizar nas suas análises. A coisa mais importante é compare tudo que eu falo aqui com o teu próprio trading plan. Próximo, NZD-USD. Entrada de força compradora com uma certa rejeição de força vendedora, uma certa malandragem aí. A gente pode ver força de venda importante, retração mais fraca. Traçamos aqui Fibonacci de cima para baixo e vamos ver que o mercado bateu no 38,2. Hoje, especificamente, o mercado subiu, fez o falso rompimento dessa máxima. Já temos duas sombras importantes para o lado de cima, o que pode denotar entrada de força vendedora nos próximos dias. Apesar de que eu não contaria muito com isso, por causa desse fundo ter sido mais alto do que esse, o rompimento da resistência e boa possibilidade de movimento de alta. Ok? Então eu fico meio na dúvida, não tenho muita clareza com relação à direção no NZD-USD. Euro-GBP, entrada de força compradora começou aqui atrás, medindo esse movimento com o Fibonacci desde o topo até o fundo aqui embaixo, vamos ver que o mercado está na região dos 61,8. Está um pouco mostrando sombras para baixo, várias sombras, por sinal, tá? Fechou hoje com uma sombra para cima, para baixo, enfim, foi bastante intenso essa semana, chacoalhou bastante indecisão com relação à saída da Inglaterra da União Europeia. E a partir daqui, eu acredito que existe possibilidade de fazer um movimento de queda, talvez não uma inversão, mas pelo menos uma retração é possível. Conforme eu sempre falo, confronta isso que eu estou falando com a tua própria forma de ver o mercado. Isso é importante. Euro-JPY, velocidade ou força principal de queda muito importante, começou a retrair, essa retração está legal, existe espaço para fazer uma alta um pouquinho mais importante, eu diria que até essa zona aqui, ó, essa zona de referência é uma zona que eu consideraria aí legal para uma possível retração, tá? Então, basicamente, é possível que ele faça um movimento de alta, termine de chegar aqui, esse ponto foi suporte, foi resistência, e a partir daqui talvez retomar a tendência de queda no Euro-JPY, que está muito clara. Só que é lógico, quando o mercado como um todo, ele, mesmo em tendência, ele vai sempre andar para cima e para baixo, né? EuroCAD, lateralização e não tenho direção, não tenho ideia, não tenho nada com relação a esse par, por causa que a lateralização está muito clara. Aí um triângulo, tivemos alguns dias interessantes essa semana e o negócio aí está totalmente lateralizado. EURO-CHF, tocou num ponto de suporte importante, falso rompimento do ponto de suporte. Agora, ó, presta atenção, quando você olha para o mercado e você vê algo assim, com muitas sombras para ambos os lados, fique esperto, tá? Porque tem indecisão aí. O negócio não está se desenvolvendo para nenhum dos lados. É legal quando o mercado pega uma direção muito clara, né, seja para cima ou para baixo, mas quando o mercado fica assim, eu particularmente desconsidero e eu fico fora, tá? Está em uma zona de suporte, mas o mercado também não rompeu e também não respeitou, tá estranho. Tô fora. EURALD. Predominância de força compradora daqui de trás, retração mais fraca, fez um fundo duplo bem grande no gráfico diário, com falso rompimento inclusive, entrada de força compradora, retração mais fraca, possível ignição de força compradora para continuar subindo e talvez testar essa máxima novamente. Ao longo dessa semana eu acredito que, devido à estrutura de alta que nós temos aqui, é possível que ele retome e venha testar essa resistência. Rompendo essa resistência, pode continuar um pouco mais. Próximo, Euro-NZD. Está um pouco estranho porque nós temos todas as características de um mercado super lateralizado. Dá para a gente ver aqui claramente. Topo, topo, fundo, fundo. Subiu com força, caiu devagar, mas caiu o mesmo tamanho do movimento. Subiu de novo e agora está voltando. Para mim é mercado lateralizado. É lógico que nesse contexto, se o mercado for caindo aqui, pode gerar oportunidade de venda. Tá? Mas é importante a gente entender que o contexto principal aqui é de lateralização dentro de uma estrutura de queda. Então, como ele acabou de bater na resistência, existe possibilidade que ao longo dessa semana talvez ele faça mais movimentos de queda. Tá? Ainda assim, eu fico meio com o pé atrás.
GBP-JPY, estou comprado no GBP-JPY, movimento de queda bastante importante, possibilidade de exaustão, entrei comprado no GBP-JPY tem alguns dias, acredito que ele tem chance de vir buscar essa zona de resistência, acredito em possibilidade de movimento de alta ao longo dessa semana. Se a gente traçar aqui uma Fibonacci, essa aqui é a principal zona de interesse para mim, aqui zona de suporte, aqui já resistência, e se ele chegar até aqui, pode ser uma oportunidade de venda a partir desse ponto. Ao longo dessa semana, acredito que existe chance de movimento de alta, para depois ele cair um pouco mais. Vamos acompanhar. GBPCAD, zona de suporte bastante importante, podemos ver aqui. O mercado já mostrou um falso rompimento nesse momento, subiu, ficou bastante lateralizado e agora parece que retomou um movimento de queda. A estrutura é de queda e ao longo dessa semana eu particularmente não gosto muito de operar esse tipo de rompimento, tá? A zona de rompimento aqui ela está bem ampla, podemos dizer, se for uma cadeia, o corpo do candle aqui até a sombra, fica uma zona de suporte muito ampla e aí fica meio confuso negociar nisso. A gente não sabe exatamente, né, como é uma zona grande, a gente não sabe exatamente em que nível, em que ponto o preço pode parar. Então, esse par para mim está arriscado da minha lista de negociação para essa semana. Pode ser que continue, pode ser que inverta, mas como a zona de interesse é muito ampla, eu estou fora. GBP-CHF, movimento de queda bastante importante, mostrando lateralização já nos últimos dias. Podemos ver aqui 4 dias consecutivos de sombra, um pouco para cima, para baixo, meio em dúvida, não sabe muito bem ainda o que fazer. Existe possibilidade de que ele continue caindo, é claro que sim, né, se for manter essa tendência de queda, mas ao longo dessa semana eu vou procurar especialmente por possibilidade de compra, já que eu vejo o mercado bastante cansado e precisa fazer uma retraçãozinha. Nós temos fatores macroeconômicos aí no meio da jogada que pode causar alguma coisa, alguma mudança de direção para a Libra. GBPLD, zona de suporte importante, bastante importante, bem clara. Não tem critério para negociação, mas como o preço já está respeitando, pelo menos de momento, a zona de suporte, existe possibilidade de que a partir daqui ele faça movimento de alta. Tá? Aqui foi zona de resistência e tem chance de chegar nessa resistência novamente, mercado bem lateralizado. A partir daqui, eu acredito que essa semana pode ser que dê oportunidade de compra, especialmente se o mercado mostrar alguma força de ignição. E é isso que eu espero. GBP-NZD, também temos um ponto de suporte bem claro aqui no GBP-NZD. Eu diria que é uma zona um pouco ampla também, mas o mercado ainda não chegou efetivamente. Começou o movimento de queda tem vários dias, e tocando aqui pode ser que ele faça uma retração, né? Um rompimento eu já acho que seria um pouco improvável que ele continue esse movimento de queda sem antes fazer uma retração. A gente vê a estrutura do mercado anterior, é lógico que sempre existem situações extremas, né? Aqui a estrutura totalmente de queda, já de bastante tempo, voltou aqui até no 76,4 mais ou menos da FIBO, imagino. Podemos inclusive traçar uma linha de tendência de alta por aqui, que foi rompida, mas tocando nesse ponto de suporte, existe possibilidade de fazer um movimento de alta para depois continuar caindo. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa semana. ALDJPY, lateralizadíssimo nos últimos dias, com candles pequenos, sombra para cima e para baixo, e eu estou fora. Esse par está fora da minha lista essa semana. ALDECAD, estrutura bonita de queda, força de venda bastante clara, retração mais fraca e aqui retomou a tendência de queda. A chance é de queda. A estrutura está muito bem desenhada, não tem nem o que questionar aí no ALDECAD, né? Bem claro isso aí, eu acredito que existe chance de mais queda. ALDCHF, lateralizado depois do movimento de queda com várias sombras. Queda importante e aqui o mercado foi perdendo um pouco da força, pode ser que ele esteja fazendo um movimento meio arredondado para fazer um movimento de alta a partir daqui. Talvez não uma inversão imediatamente, mas uma retraçãozinha para depois retomar o movimento de queda e vir testar a mínima aí do mês de janeiro desse ano. Temos um ponto de interesse que, caso o mercado retraia até esse ponto de interesse, pode nos dar oportunidade de venda. Aqui, traçando Fibonacci, nós vamos identificar
que está próximo do 38,2 da FIBO, se o mercado voltar até aqui. Ao longo dessa semana, então, existe chance de o mercado fazer uma retraçãozinha e a partir daqui retomar o movimento de queda. É claro que também pode ser que ele esteja se acumulando para simplesmente romper aqui com força e continuar caindo para retrair um pouco mais tarde. Vamos aguardar. De qualquer forma, siga o seu trading plan. Ao DNZD, estrutura de alta aqui atrás, retração mais fraca, ignição de força compradora de novo. Agora começou um possível rompimento desse ponto de suporte. Esse par é meio estranho, tá? Eu não gosto de negociar esse par, somente quando tem alguma oportunidade que está realmente gritando, mas caso contrário, eu tô fora. E é exatamente isso que eu vejo no AUDNZD. Força de compra, retração, pode ser que ele suba, mas está um pouco estranho e para mim está fora da minha lista. NZDJPY começou o movimento de alta tem alguns dias, né? Aqui uma queda bastante importante e começou essa alta aqui. A estrutura é de queda, então pode ser que ele faça uma retraçãozinha, junte força para depois continuar caindo. Mas temos esse fundo, que é um fundo importante, e já podemos ver como esse ponto de suporte foi um pouco mais alto do que esse suporte anterior. E isso para mim já dá uma boa possibilidade de uma inversão de queda para alta. Tá? Por enquanto não estou posicionado, mas como eu tenho essa visão, ao longo dessa semana, talvez eu procure e fique esperto aí para possibilidades de compra, porque já parece para mim que o mercado talvez não vai conseguir romper esse ponto de suporte. NZD-CAD, estrutura total de queda, queda forte, retração aqui mais fraca, voltou para um ponto de interesse, deixa eu marcar isso aqui para você. Aqui uma zona bastante clara, traçamos Fibonacci de cima para baixo para a gente identificar. 38,2. Eita, que coisa mais linda, hein? Suporte, 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 resistência e resistência. Estrutura de queda, retração até o 38,2, suporte anterior, vira resistência, possibilidade de continuação de queda no NZD-CAD. Essa é a direção principal que eu vou procurar ao longo dessa semana. NZD-CHF chegou próximo do ponto de suporte, podemos dizer que já tocou no suporte. É normal que eventualmente o mercado não faça o movimento completo, né? Aqui faltou um pouquinho para ele chegar no ponto de suporte anterior. Entrada de força compradora, lateralizou, queda e aqui já está uma possível inversão. Se isso de fato for se manter, vamos desenhar aqui, esse ponto de suporte e esse ponto de suporte. Se isso aqui for se manter, existe chance de que nós vejamos uma retração mais forte ou até uma inversão de queda para alta, tá? Como está próximo da zona de suporte, eu vou procurar por oportunidades de compra. Você confira tudo aí com o seu trading plan. CAD-JPY, temos uma estrutura de queda, retração, queda de novo. Aqui eu esperava que essa retração fosse um pouco mais fraca para manter a tendência de queda, mas essa retração já está um pouco forte, tá? Já indica para mim possibilidade de entrada de força compradora e talvez inversão de queda para alta. Ainda é cedo para pensar nisso, temos uma estrutura, temos uma linha de tendência de queda por aqui e pode ser que faça movimento de alta a partir desse ponto. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. CAD-CHF, toque nesse ponto de suporte. Estou comprado no CAD-CHF, foi uma operação que eu falei pelo canal de análises. Já está protegida a minha operação, nesse momento já está dando quase 1,5 para 1 mais ou menos de risco. Eu entrei comprado mais ou menos por aqui. Stop loss de 42 pips. E já está, nesse momento, chegou já quase a 60, né? Acredito em possibilidade de movimento de alta, o meu take profit vai estar aqui mais ou menos nessa zona, por volta de 75,20, mais ou menos. Acho que um pouquinho mais para cima, na verdade. Essa zona aqui, 75,20 a 75,30. Boa chance de alta, eu já estou comprado e protegido nessa operação. E por último, CHF-JPY, temos uma estrutura de queda. O mercado voltou, beleza. Retomou a queda, fez movimento de alta, segurou esse ponto, foi zona de suporte, caiu. E aqui voltou para testar de novo. Estrutura clássica, possibilidade de mais queda, inclusive aqui é uma zona de resistência, uma zona de interesse importante. Nós podemos ver força de queda, retração mais fraca, chegou aqui talvez
Se ele não conseguir romper, pode ser que ele venha testar aqui de novo, né, esse ponto de suporte. E isso, é claro, que interessa. Como está em uma zona de resistência, eu penso principalmente em venda. Falei dos 28 pares de forma rápida. Olha, deu menos de 1 minuto cada par. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu super like aí para me entender que isso te ajuda. Um grande abraço, uma boa semana, seja disciplinado sempre, fica com Deus e até mais.